A paz do Senhor a todos. Estamos começando mais um ensino bíblico online. Meu nome é Alessandra Vitali, eu sou da Igreja Batista Ministério Colheita. Hoje a nossa aula estarei dando continuidade à história da Igreja Cristã 2. Estaremos vendo alguns movimentos que se originou no fim da era medieval e estaremos aprendendo também sobre a Igreja Reformada. Em Gálatas, capítulo 1, versículo 9, está escrito assim: Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, será anátema. Então, no fim da era medieval da Igreja, surgiram alguns movimentos de reforma. Nós estaremos vendo agora quais foram esses movimentos. Mas o mundo não estava preparado para recebê-los, então de forma que foram reprimidos com sangrentas perseguições. O primeiro deles foram os albigenses ou cátaros, que são os puritanos. Eles apareceram no sul da França por volta do ano de 1170. Eles rejeitavam a autoridade da tradição, distribuíam o Novo Testamento, eram contra a doutrina do purgatório e a adoração de imagens. O Papa Inocêncio III mobilizou uma cruzada em 1208, que exterminou toda a população da região, sendo ela católica ou não. O segundo movimento se deu com os valdenses. Eles surgiram por volta do ano de 1170, tinha Pedro Valdo como seu líder. Ele lia, explicava e distribuía as escrituras, contrariando os costumes da Igreja Católica. Ele formou uma ordem de evangelistas chamados de Os Pobres de Lyon, que viajava pela França a fim de ganhar novos adeptos. Eles foram perseguidos e expulsos da França, porém encontraram abrigo no norte da Itália, onde permanecem até hoje. Outro deles foi João Wycliffe. Ele iniciou um movimento na Inglaterra a favor da libertação do domínio do poder romano e da reforma da Igreja. Wycliffe ele era um teólogo formado na Universidade de Oxford. Ele não reconhecia a autoridade papal, era contra a doutrina da transubstanciação. Ele traduziu o Novo Testamento para o inglês no ano de 1380 e o Antigo Testamento, junto com alguns amigos, no ano de 1384. Os discípulos de Wycliffe foram duramente perseguidos e exterminados. Porém, a sua pregação e a tradução da Bíblia para o inglês preparavam um caminho para a reforma. Outro foi João Hus. Ele pregava o mesmo que Wycliffe, principalmente no que se dizia respeito a não reconhecer a autoridade papal. Era da Boêmia, que é uma região histórica da Europa Central. Ele foi excomungado pelo Papa e se retirou para um lugar ignorado, fora de Praga, onde ele escrevia cartas confirmando as suas ideias. Mas no ano de 1415 ele foi condenado e queimado, porém ele deixou plantadas suas ideias na Boêmia. Outro foi Jerônimo Savonarola, que foi um monge da ordem dos dominicanos na Itália. Ele pregava contra os males sociais, eclesiásticos e políticos do seu tempo. Ele foi também excomungado pelo Papa, condenado e enforcado, e o seu corpo foi queimado no ano de 1498. Com a queda de Constantinopla, em 1453, foi assinalada pelos historiadores como a linha divisória entre o tempo dos medievais e os tempos modernos. Em 1453, Constantinopla foi tomada pelos turcos sob as ordens de Maomé II.
Agora nós estaremos vendo a Igreja Reformada, que se deu do ano de 1453 até o ano de 1648. Então esse período ele vai desde a queda de Constantinopla, que foi no ano de 1453, até o fim da Guerra dos 30 Anos, que foi em 1648. Foi um período relativamente pequeno, de 195 anos. Esse período foi marcado por um grande acontecimento, que se deu a Reforma Protestante e a história da Igreja Cristã, que nós estaremos vendo agora. A Reforma ela teve início na Alemanha e se espalhou por todo o norte da Europa. E ela teve como resultado o estabelecimento de igrejas nacionais que não prestavam obediência nem fidelidade a Roma. Nessa época, o mundo pôde contar com a invenção da prensa móvel, feita por Gutenberg em 1455. Os livros eles poderiam ser impressos aos milhares e não eram mais feitas cópias à mão. Uma Bíblia na Idade Média custava o salário de um ano de um operário. É muito significativo o fato de o primeiro livro impresso por Gutenberg haver sido a Bíblia, demonstrando assim o desejo dessa época. Por isso que a grande circulação de Bíblias possibilitava pela invenção de imprensas. Fez com que as pessoas por toda a Europa tivessem acesso à palavra de Deus. Ao lerem a Bíblia, elas se convenciam do quanto a Igreja Papal estava longe dos ensinamentos da Palavra de Deus. Enquanto o espírito de reforma e de independência despertava a Europa, a chama desse movimento começou a arder primeiramente na Alemanha, sob a direção de Martim Lutero, que foi um monge e professor da Universidade de Wittenberg. O Papa da época era Leão X, e como estava construindo o Templo de São Pedro, em Roma, a igreja precisava de altas somas de dinheiro. Foi autorizada a venda de bulas assinadas pelo Papa, que concediam perdão de todos os pecados. As pessoas vivas ou mortas, em nome de quem se compravam as bulas papais, diziam na época: tão depressa o vosso dinheiro caia no cofre, a alma de vossos amigos subirá do purgatório ao céu. Então Lutero começou a pregar veementemente contra a queda das bulas papais, denunciando como falso esse ensino. As ideias de Lutero contra a Igreja Papal foram espalhando pela Alemanha e Europa por causa da imprensa em 1520. O Papa Leão X excomungou o reformista Lutero, que queimou a bula que o excomungava junto com os documentos e leis estabelecidas por autoridades romanas, rompendo de vez com a Igreja Papal. Durante esse período, Lutero traduziu o Novo Testamento para o alemão e um pouco mais para frente também ele acabou traduzindo o Antigo Testamento. Então a reforma ela se espalhou e deu frutos principalmente nos países do norte da Europa, nas regiões sul da Itália e Espanha. Na Suíça, o movimento reformista teve início ao movimento alemão. Ulrico Zwinglio, em 1517, ele atacou a remissão de pecados, que muitos procuravam por meio de peregrinações ao altar da Virgem Eucindem, em 1522. Ele acabou rompendo de vez com a Igreja Papal. Em 1531 ele faleceu, mas João Calvino deu continuidade ao movimento da Suíça. Ele foi considerado o maior teólogo da Igreja depois de Agostinho. Sua obra Instituições da Religião Cristã, publicada em 1536, quando Calvino tinha apenas 27 anos, tornou-se regra da doutrina protestante.
A Dinamarca, Suécia e Noruega, que é do Reino Escandinavo, eles receberam com prontidão os ensinos luteranos. Na França, o movimento de reforma teve início em 1512, quando Jacques Lefebvre escreveu e pregou a doutrina de justificação pela fé. A Igreja Católica Romana exerceu grande influência. Os partidos protestantes e católicos se alternavam no poder. Na noite do dia 24 de agosto de 1572, noite de São Bartolomeu, quase todos os protestantes foram massacrados e covardemente assassinados. Desde então, mesmo em pequeno número, o protestantismo francês exerceu grande influência. Os Países Baixos, da Bélgica e Holanda foram governados pela Espanha. Aderiram ao movimento da Reforma, sendo perseguidos também pelos espanhóis. Depois de prolongada guerra, os Países Baixos conseguiram a sua independência, desligando-se assim do governo espanhol. A Holanda tornou-se protestante e a Bélgica continuou com a maioria da católica romana. Um dos dirigentes da Reforma da Inglaterra foi William Tyndale, que fez a primeira versão em inglês do Novo Testamento, depois da invenção da imprensa. Ele foi martirizado na Antuérpia no ano de 1536. Outro dirigente da Reforma foi Thomas Cranmer. Ele foi arcebispo católico que se tornou protestante. Porém, no reinado da rainha católica Maria, ele negou a sua fé para não ser morto. Quando foi condenado à morte, reafirmou a sua fé. No reinado de Henrique VII, houve a separação da Igreja Católica, porque esta não quis sancionar o divórcio de Henrique VIII e Catarina. Assim, o rei funda a Igreja Católica Inglesa. Quem não concordasse com as suas ideias, sendo católico ou protestante, era por ele condenado à morte. No reinado de Elizabeth, a reforma toma corpo novamente. Os exílios foram cancelados e a Igreja da Inglaterra firmou-se outra vez. Na Escócia, o progresso da reforma foi lento. João Knox, ele assume o controle do movimento da reforma no ano de 1559 e suas ideias eram radicais e inflexíveis. E na Escócia, teve o início da Igreja Presbiteriana, que veio a ser a igreja oficial desse país. No início do século XVI, a única igreja na Europa era católica. Mas no fim desse século, todos os países do norte da Europa haviam se separado de Roma e estabelecido as suas igrejas nacionais. Havia algumas diferenças de doutrinas e de organização, e segundo toda essa organização, levaram a alguns princípios da reforma protestante. Se deram a 5 princípios. O primeiro princípio é que a verdadeira religião está baseada na Bíblia. Os católicos romanos haviam substituído a autoridade da Bíblia pela autoridade da Igreja e proibiam seus fiéis a leitura das Escrituras. O segundo princípio era que a religião devia ser nacional e inteligente, sem doutrinas irracionais, como a adoração a imagens e indulgências papais. O terceiro princípio era a religião pessoal, onde o homem poderia chegar-se a Deus diretamente, sem o intermédio de um sacerdote. Naquela época, os clérigos da Igreja Romana eram mediadores entre Deus e os homens, concedendo perdão e fazendo orações pelo povo. O quarto princípio era o da religião espiritual, sem as formalidades e cerimônias que a Igreja Católica havia imposta.
O quinto e último princípio foi a existência de uma igreja nacional, independente da igreja mundial. O Papa queria exercer influência sobre o Estado e sobre todas as nações. Além disso, o culto nas igrejas reformadas era ministrado na língua pátria e não no latim, como na Igreja Romana. A Igreja Católica Romana iniciou então um movimento de contra-reforma, querendo recuperar o terreno perdido para os protestantes. Ela se reuniu em concílios e fez algumas reformas internas, e a sua doutrina foi estabelecida. Em 1618, teve o início de uma guerra em toda a Europa, que ficou conhecida como a Guerra dos 30 Anos, que tinha como motivo as rivalidades políticas e religiosas. Essa guerra terminou em 1648 com a assinatura do Tratado de Paz de Westfália, que fixou os limites dos estados católicos e protestantes, que duram até hoje. Podemos dizer que o período conhecido como Reforma Protestante terminou com a assinatura do Tratado de Paz de Westfália, dando início assim ao período da Igreja Moderna, que nós estaremos vendo na próxima aula. Amém? Eu agradeço a todos. Eu desejo a todos a paz do Senhor Jesus e até a nossa próxima aula.